época isso influenciou você, você também entrou nessa coisa de escrever, e escreve e continua trabalhando nisso, não é, Paloma? Estou conversando aqui com enorme alegria com Paloma Jorge Amado, escritora, psicóloga, redatora, ilustradora, editora e filha desse casal maravilhoso, Zélia e Jorge Amado. Zélia Gattai e Jorge Amado. E aí ele me disse muita coisa, sabe, Mário? Ele disse, por exemplo, que ele ficava quieto pensando um livro, que ele tinha um livro inteiro na cabeça. E aí eu perguntei ao Boris, porque ele tinha um livro, Boris o Vermelho, que ele levou anos escrevendo e nunca terminou. Eu tenho as 100 páginas que ele fez e que ele proibiu que publicasse. E estava escrevendo um outro chamado Apostasia do Baixo São Francisco. Eu disse, esse que está inteiro na cabeça é a Apostasia ou é o Boris? Ele disse, nenhum dos dois, é um terceiro livro. Ele disse, porque eu fico aqui quieto, eu só penso no Ionesco, aquele dramaturgo. Ele era o quê? Romeno? Eu acho que romeno, Ionescu, Teatro né? do Absurdo. Teatro do Absurdo. Ele disse, ele escreveu, ele com 90 anos escreveu, ele já estava cego como eu, e já estava sem saúde como eu, e ele ficava quieto, mas ele ainda escreveu. Eu passo minhas noites esperando que amanheça para sentir que eu já fui-me embora, porque eu estou oco, eu não tenho mais nada. Papai disse, eu penso nele e penso que eu vou dormir esperando não acordar, porque eu tenho muito o que escrever e não sei como fazer. Aí, como ele estava bem nesse dia, ele me disse, compra um gravador que eu vou ditar para você. Esse gravador eu comprei umas 3 vezes. Acontece que quando eu chegava com o gravador, acabou. Não tinha... Porque isso durava um dia, essa coisa, depois ele entrava em mutismo de novo. Então foi muito difícil, muito, 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 muito. Deve ter sido. E aí ele deixou. E uma pena, o Boris o Vermelho, deixa eu falar só um tiquinho do Boris. Vale, um ticão. Porque o Boris era um livro sobre a ditadura militar, sobre um rapaz, filho de uma costureira em Itapuã, o pai de Arembepe, pescador, e que era sarará com a carapinha vermelha, e por isso chamavam ele de Vermelho. E era Boris porque a mãe era uma louca consumidora de folhetins russos e ela adorava os personagens e botou o nome do filho de Boris. E aí, na ditadura militar, há um problema, em plena época de Arembepe, há um problema com a filha de um senador, que eles dizem que foi estuprada, mas não foi. E quem teve a coisa com a menina não foi o Boris, mas foi o grupo com quem o Boris andava. E a única pessoa que é presa é o Boris. E somem com o Boris. E do Boris não resta mais nada. Então, todo o livro é uma investigação do que de fato aconteceu com o Boris. Mas um dia eu ouvi meu pai contando para uns amigos, entre eles... Me lembro que estava o Luiz Gutenberg, que é um jornalista, pessoal dizendo, ele contando o Boris e dizendo, eu não vou fazer o Boris mais, porque ninguém tem mais interesse por isso. O que passou, o que aconteceu nessa ditadura que já acabou, acabou. Nunca mais a gente vai viver isso na vida. Então, quando eu vejo o que nós estamos vivendo hoje, e eu vou te dizer, eu acho pior que a ditadura. Eu disse, ai meu Deus, às vezes eu leio a barbaridade do dia, porque são várias barbaridades por dia, né? Eu leio a barbaridade do dia e eu vou conferir no Boris. Está lá contado do que já aconteceu antes. Então é uma pena que o Boris não saiu
para a gente poder... Eu tava com uma ideia louca na cabeça, mas isso eu preciso combinar com meu irmão, porque o papai proibiu da gente publicar qualquer escrito que ele não tivesse terminado. Isso porque ele leu um livro póstumo do Eça de Queiroz, que ele disse, por que publicaram? O Eça não queria que publicasse, porque não estava bom, ele ia trabalhar, ia retrabalhar, então para quê? Eu não quero isso comigo. Mas a gente pode fazer um filme, porque a gente pode pegar e roteirizar e fazer um filme. É uma ideia que eu tenho na cabeça. Eu tenho uma filha cineasta. Eu sei, eu já entrevistei, inclusive, ela aqui. Vamos ver. E olha, isso que você falou dos tempos que nós estamos vivendo são assustadores. Assustadores, você sabe? Assustadores. A gente não sabe nem para que lado a gente vai. Hoje, a barbaridade do dia foi o chamado filho número 2. É engraçado que o número 2 é o mesmo que fazer cocô, né? Não se diz assim? Já fez o número 2? Pois é, o número 2 hoje disse que na base da democracia, as mudanças que a gente tanto precisa... Que o Brasil quer. Como se ele soubesse o que o Brasil quer. Né? E que precisa. Né? E a gente tem que ouvir isso. É terrível. Né? Mas eu tô que nem o meu pai, que disse que não saía daqui de jeito nenhum. Durante essa última... A ditadura de 64, né? Papai disse não sai de jeito nenhum. E se entrar censura com livro, não publico mais nada. Foi ele com o Érico que fizeram aquele coisa contra a censura e conseguiram que não tivesse, pelo menos formal. Passou a ter censura na cabeça dos editores e de muitos escritores. Mas eles não se policiaram. Agora a gente está vendo recolher livro, né? Na Bienal, né? Isso é um negócio que não existe. Meu pai dizia que iam esquecer dele. Nunca. Que assim que ele morresse, nunca mais iam falar dele. Nunca. Então, você sabe, Mário, a coisa que eu mais gosto, porque eu e João somos as pessoas responsáveis pela obra dele, é a quantidade de livro que foi traduzido, que foi retraduzido. Por exemplo, 6 títulos em russo tiveram nova tradução para ser uma tradução direta do português, que antes não eram, né? E chinês saíram 4 títulos o ano passado, coreano, que tinha 1, agora tem 6 ou 8. Que coisa, né? Saiu em armênio. Foi engraçado porque aí alguém que não entende nada disso me disse, quanto vão pagar pelo livro em armênio? Eu disse, vão pagar $500 de adiantamento. Porque um livro em armênio, a gente nunca vai cobrar o valor. Tem o agente que cobra, né? Eu disse $500. Eu disse, minha filha, eu pagaria $500 para eles traduzirem e publicarem Dona Flor em armênio. Eles estão pagando, eu estou achando uma maravilha que 3.000 armênios ou famílias de armênios vão poder ler Dona Flor em armênio. Olha que coisa maravilhosa. Maravilha. Não é? Então, toda vez que... E aqui no Brasil também tem sido reeditado. Olha, as edições sai muito. O carro-chefe da obra de Jorge Amado é que a Capitães da Areia, que já vendeu alguns milhões de exemplares. E continua vendendo. Eu mensalmente recebo aqueles 5 livrinhos, que é a coisa do autor, que vem... Tem um nome, mas agora eu esqueci que eu estou velhinha. Que vem para justificativo. Exemplares justificativos. A cada mês saem 3.000, 2.000, 5.000 exemplares de Capitães da Areia no Brasil. Fora por aí. Estudavam lá no Andros, eles sofreram um patrulhamento por causa disso, que tinha uma dama que dizia que não queria que os filhos lessem Capitães de Areia. Exatamente. Agora tem uma coisa aqui que eu achei... Meu filho não vai ser um capitão de areia. Agora tem uma coisa aqui que eu achei maravilhosa. O patrulhamento religioso naquele tempo também era grande para as crianças na escola.
Milor Fernandes, nosso grande, queridíssimo Van Gogh, publicou uma piada em sua página semanal em O Cruzeiro. A piada era o seguinte: Jesus, na cruz, olha para Madalena e diz: hoje não, Madalena, estou pregado. Pois é, João contou essa piada no Colégio Andres, Rapaz, quase mostrou a coisa do Milor, quase foi expulso da escola. Não, ele foi espancado. mas essa Os piada é colegas, uma essa maravilha. piada é uma maravilha, mas o Milor era uma Era. maravilha, né? Agora, você sabe que ele, inclusive, foi posto para fora do Cruzeiro quando ele fez A Criação do Mundo, segundo Milor Fernandes. É, eu me lembro. Lembra disso, É. né? Tiraram ele, rapaz, E um você absurdo. sabe que a gente nessa coisa, eu me lembro perfeitamente no Colégio Marechal Trompovski, que era a escola pública, ali do lado da casa do Caíme, tinha aula de catecismo. Depois tiraram. Mas você não era obrigado a fazer. Mas era uma coisa muito desagradável. Por isso que eu penso que quando querem botar religião nas escolas, era desagradável porque eu e a minha colega Raquel, que era judia, saíamos na hora da aula e ficávamos assim no corredor, encostado na parede com todo mundo olhando e aquele dedo apontado. São elas que não são católicas. Isso não devia existir mais, né? E agora estão querendo trazer de volta para ser tudo crente, né?